Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e no vídeo de hoje nós falaremos dos artigos 81 ao 92 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Fiquem ligados! Hoje nós abordaremos a respeito do papel do relator, do revisor e um pouquinho sobre as sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Começaremos abordando sobre o papel do relator. O relator ele tem um papel fundamental previsto no Código de Processo Civil, que é um papel que é de analisar um processo, elaborar um relatório e encaminhar esse relatório para julgamento do órgão colegiado. Então esse é um papel muito importante realizado pelo relator. A partir de agora, nós falaremos de algumas das competências desse relator no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, começando com o artigo 81, que diz que ao relator do processo, além de outras atribuições, compete ordenar e dirigir o processo, como eu disse para vocês, dirigir inquéritos policiais de competência originária do tribunal, decidindo todos os pedidos e incidentes a ele relacionados, determinar as autoridades judiciárias e administrativas sujeitas à jurisdição do tribunal providências referentes à condução do processo, assim como à execução de despachos, decisões, exceto se forem da competência da corte, do presidente ou do corregedor. O que mais que cabe ao relator? Submeter ao tribunal questões de ordem para o bom andamento dos feitos, pedir dia para julgamento dos feitos que lhe couberem por distribuição ou passá-los ao revisor com o relatório. Então nós temos o papel do relator, que é aquele papel de conduzir um processo, elaborar um relatório, e o papel do revisor, que é revisar justamente aquele relatório do relator antes de passar para julgamento. Homologar o pedido de desistência, ainda que o feito se ache em pauta ou em mesa para julgamento, ouvida a parte contrária, quando for o caso. Presidir as audiências de instrução ou delegá-las na forma do inciso 3º desse artigo. O que dizia o inciso 3º? Sobre a questão de determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências referentes à condução do processo, né? Decidir sobre a necessidade de produção de provas ou realização de outras diligências indispensáveis à instrução do processo. Apreciar os pedidos de tutelas de urgência, expedir ordem de prisão e de soltura, conceder e arbitrar fiança ou ainda denegá-la, examinar a legalidade da prisão em flagrante, mantendo-a ou relaxando-a, decretar prisão preventiva e temporária, submeter ao tribunal o recebimento ou rejeição da denúncia nas ações criminais de sua competência originária, determinar o arquivamento do inquérito ou de peças informativas quando o requerer o Ministério Público, ou ainda submeter o requerimento à decisão competente do tribunal, decretar a extinção da punibilidade nos casos previstos em lei, redigir o acórdão quando seu voto for o vencedor no julgamento, exceto na hipótese do artigo 108, parágrafo 6º, redigir a ementa que deverá preceder a decisão lavrada, fazer juntar aos autos seu voto vencido quando for o caso. Essa de redigir o acórdão, redigir a ementa, guardem essas competências, tá? Mandar ouvir o Ministério Público Eleitoral quando for o caso, zelar pela duração razoável do processo. Aqui é uma responsabilidade não só do relator, mas de todos os envolvidos no processo, não é? Desempenhar outras atribuições que estão conferidas por lei ou pelo regimento. Então não se esgota essas competências do artigo 81 que são conferidas ao relator, ok? Existirão alguns processos em que o relator ele pode, perceba que não é obrigatório, ele pode decidir monocraticamente. Ou seja, não é necessário levar ao julgamento do plenário. Então, quais são esses processos que ele pode julgar monocraticamente? Não conhecer de pedidos ou recursos intempestivos, são aqueles recursos
interpostos fora do prazo, manifestamente incabíveis ou prejudicados. É óbvio que ele pode decidir sozinho, né? Não há necessidade de levar ao tribunal para julgar, por exemplo, de um pedido, um recurso fora do prazo. Ele pode fazer isso sozinho. Ele pode negar provimento a recurso que for contrário a uma súmula ou jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, do STF, de outro tribunal superior, no caso o Tribunal Superior Eleitoral. Dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior. Tá? Não conhecer de consultas formuladas por parte ilegítima. A gente sabe que no Código Eleitoral estabelece para nós as pessoas, as partes que podem ali formular consultas ao Tribunal Regional Eleitoral. Então, o relator ele pode, sozinho, de forma monocrática, não conhecer de consultas formuladas por parte ilegítima, que versarem sobre casos concretos ou quando já iniciado o processo eleitoral. Tá? Pode também apreciar os requerimentos para veiculação de inserções de propaganda partidária, mas a propaganda partidária nem mais é permitida legalmente, né? Ela foi excluída, não há mais propaganda partidária. Apreciar os pedidos de registro de órgão de partido político em formação, deferir os pedidos de registro de candidatura, nos quais não tenha havido impugnação, estejam preenchidas todas as condições de elegibilidade e não tenha o candidato incorrido em inelegibilidade após ouvir o Ministério Público, rejeitar liminarmente as exceções quando manifestamente incabíveis, rejeitar liminarmente as revisões criminais, aqui é decorável, gente, indeferir a petição inicial ou julgar improcedente o pedido nos casos de competência originária nos termos da lei. Tá? Então são esses casos em que o relator decide monocraticamente. O artigo 81b diz que a competência do relator encerra, finda, com o julgamento do feito, à exceção dos casos previstos em lei. Se aquele relator ele é responsável por um determinado caso e aquele caso já foi julgado, a competência do relator se encerra ali. Tá? Das decisões proferidas pelo relator, cabe agravo regimental na forma prevista nesse regimento. Então não se esqueça, das decisões do relator, cabe alguma forma de recurso, vamos entender assim? Na verdade, cabe o chamado agravo regimental, ok? Antes de continuarmos, quero convidá-los a conhecer o meu curso de 100 questões comentadas inéditas sobre o regimento interno TRE Pará. Para você adquirir, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Tá certo? O curso já está quase no finalzinho, já estamos passando para a última aula. Bom, continuando, vamos falar agora sobre revisão. Como eu havia falado para vocês, nós temos o relator que responde por um processo, elabora um relatório e encaminha para o tribunal para julgamento. Existirão alguns processos de acordo com o regimento interno do TRE Pará que cabe revisão. Ou seja, nós vamos ter um papel de um revisor analisando aquela decisão do relator antes do julgamento. Segundo o artigo 82, caberá revisão nos seguintes feitos. Atenção! Recursos contra expedição de diploma, que é aquele recurso do Código Eleitoral no artigo 262. Temos a ação penal originária e revisão criminal. Recursos em sentenças proferidas em feitos criminais relativos a infrações apenadas com reclusão. Olha só o parágrafo único desse artigo 82. Não haverá revisão nos embargos interpostos nesses feitos. O examinador vai dizer para vocês que cabe revisão nos embargos. Não. Se há um embargo contra o recurso contra a expedição de diploma, um embargo na ação penal originária, revisão criminal, não cabe revisão. Ok? Não haverá revisão nos embargos e incidentes interpostos nesses feitos, bem como na deliberação do tribunal sobre recebimento de denúncia no julgamento das ações penais originárias. Certo? Bem, quem vai ser o revisor? Olha só, será revisor o juiz imediato na ordem decrescente de antiguidade ao relator. Então nós temos um relator, suponhamos que ele é o mais antigo, abaixo dele, o próximo mais antigo,
exercerá o papel de revisor. Então perceba, é o juiz imediato na ordem decrescente de antiguidade comparado ao relator, tá? Compete ao revisor no prazo de 4 dias, guardem esse prazo, confirmar, completar ou retificar o relatório. Então confirma, o relatório está ok. Completa, está faltando alguma coisa, vamos aqui acrescentar. Retifica, corrige. Então retificar aqui é corrigir o relatório. É aquela função que eu falei para vocês. O que mais? Sugerir ao relator medidas ordinatórias do processo que tenham sido omitidas ou surgidas após o relatório. Determinar a juntada de petição enquanto os autos lhe estiverem conclusos, submetendo, conforme o caso, desde logo, a matéria à consideração do relator. Solicitar data para julgamento. Então, simples, né? Guardem, então, a dica aqui. Guardem as funções do revisor, as competências do revisor, que vai ficar fácil depois de saber quais que são do relator. Então, compete ao revisor no prazo de 4 dias. Sobre as sessões, olha só. Como que o Tribunal Regional Eleitoral do Pará se reúne? O tribunal ele vai se reunir de duas maneiras, em sessões ordinárias e em sessões extraordinárias. O número de sessões ordinárias por mês, ordinárias, 8 meses. Não tem como esquecer, tá? Agora, as extraordinárias não tem um número, né? Sempre que se fizer necessário, por convocação do presidente ou do próprio tribunal, com designação de dia e hora que vai se realizar, anunciados pela imprensa oficial sempre que possível. Ok? Então são duas modalidades de sessões, ordinárias e extraordinárias. Ordinárias realizando-se no mínimo 8 vezes por mês e as extraordinárias sempre que for necessário. As ordinárias vão ocorrer às terças e quintas-feiras, às 8h30 da manhã, exceto quando esses dias forem feriados ou ainda por justo motivo de impedimento, devendo nessas hipóteses serem realizadas em outros dias, que são determinados pelo plenário. Então, sessões ordinárias, terças e quintas, que horas começam? 8h30 da manhã. Se a terça, por exemplo, cair no feriado, outro dia será determinado pelo plenário. Agora, lembrando que as sessões ordinárias, o número mínimo é 8, só que vai ter um número diferenciado que é que você precisa guardar. No período compreendido entre 90 dias antes e 90 dias depois das eleições, esse número de sessões ele vai ser elevado até 15 sessões ordinárias mensais. Então, olha, se não é antes de 90 dias das eleições e 90 dias depois, são 8 sessões ordinárias por mês mínimo. Agora, nesse período, 90 dias antes, 90 dias depois das eleições, nós temos aqui o número de mínimo de 15 sessões ordinárias, tá? Nos meses de janeiro e julho e o recesso do judiciário, o tribunal suspenderá suas sessões ordinárias, excetuando-se o mês de julho em ano em que forem realizadas as eleições. Então, quando for ano de eleição, em julho, nós temos ainda sessões de forma normalmente, em julho, tá? Bem, durante o funcionamento das sessões, os membros do tribunal, o procurador regional, os advogados, o secretário e as taquígrafas usarão vestes talares, são as vestes ali para sessões. Não é? Que mais? Inexistindo número legal para a realização das sessões, será prorrogada a sua abertura por 20 minutos. Lembrando que as sessões elas são realizadas nas suas deliberações presentes a maioria dos membros. As deliberações ocorrem por maioria de votos, presentes a maioria dos membros de acordo com o que prevê o Código Eleitoral. Não estando presente o número mínimo legal, prorroga-se a abertura daquela sessão por 20 minutos, tá bom? Escoada essa tolerância e persistindo o impedimento, o secretário lavrará um termo que será assinado pelo Procurador Regional Eleitoral e pelos juízes membros presentes, certo? Quando a lei ou o interesse público exigir, as sessões serão secretas, o que ocorrerá obrigatoriamente quando se deliberar sobre imposição de pena disciplinar, instauração de inquérito e outras matérias contra o juiz eleitoral. Então anote aí quais são as hipóteses de sessões secretas. Pena disciplinar, instauração de inquérito e outras matérias contra o juiz eleitoral, tá? Durante as sessões, agora sobre o posicionamento. O presidente ocupa o centro da mesa, sentando à sua direita
o procurador regional eleitoral, à esquerda, o secretário ou quem fizer as vezes do secretário. Seguir-se-ão do lado direito. Então, do lado direito não temos o procurador, então vai ter o vice-presidente. Esquerda, o juiz federal. E em seguida, os juízes de direito e, finalmente, os 2 juízes da classe dos juristas na ordem de antiguidade, alternadamente à direita e à esquerda do presidente. Tá? Então, o que você precisa gravar nesse posicionamento da mesa? Centro, presidente. Lado direito do presidente, procurador regional eleitoral. Lado esquerdo, secretário. Lado direito, temos ali o vice-presidente. À esquerda, juiz federal. Guarde esse posicionamento. E depois, alternadamente, nós teremos juízes de direito e juízes da classe dos juristas. Ok? Bem, nas substituições temporárias, o substituto ocupará o lugar do substituído e conservará sua antiguidade nas votações. Claro, né? Se eu tenho um substituto no lugar, por exemplo, do secretário, ele vai posicionar-se ali no lugar do secretário, na ordem da mesa. Na falta ou impedimento do presidente, as sessões serão presididas pelo vice-presidente e, na falta do vice, pelo juiz mais antigo. Tá bom? Que estiver ali presente. Tem que estar ali presente. Servirá como secretário das sessões o diretor-geral da secretaria e, no seu impedimento ou falta, o servidor que for designado pela presidência. Então, quem é o secretário das sessões? Aquele que senta do lado esquerdo do presidente, né? É o diretor-geral da secretaria. Ok? Observar-se-á nas sessões a seguinte ordem dos trabalhos. Primeiro, vai verificar o número de juízes presentes. É a famosa chamada na escola, né? Quem está presente? Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Depois, discussão e julgamento dos processos que se encontrarem em mesa e dos constantes da pauta, iniciando-se pelos processos adiados, obedecida a ordem de antiguidade do relator, com a precedência do vice-presidente. Comunicações ao tribunal, assuntos de natureza administrativa e a concessão, a franquia da palavra aos juízes do tribunal. Essa é a ordem. Agora a pergunta, essa ordem pode ser alterada? Olha, por conveniência do serviço, a juízo do tribunal, pode ser modificada essa ordem. Tá certo? Bem, as atas das sessões elas serão digitadas e impressas em folhas soltas, numeradas e encadernadas, contendo data e hora da abertura da sessão, o nome do juiz que presidiu a sessão, os nomes dos demais membros e do procurador regional presentes, os expedientes recebidos, os números dos acórdãos que nela foram publicados. Que mais? Notícia sumária das deliberações, ou seja, notícia resumida das decisões tomadas, mencionando a qualidade do feito, recursos ou requerimentos apresentados em sessão, seu número de ordem, procedência, nome do juiz relator, então tudo aquilo de forma resumida que aconteceu na deliberação. Nas sessões secretas, a ata será lavrada em livro especial, revestido de formalidades legais. Tá? Lida no começo de cada sessão, a ata anterior será retificada, se for o caso, e uma vez aprovada, será assinada pelo presidente e pelo relator. Perdão, pelo presidente e pelo secretário. Tá? O expediente das sessões será taquigrafado ou gravado, ok? Serão solenes aqui, pessoal. Quais sessões? Destinadas à posse do presidente, vice-presidente e dos juízes, diplomação de eleitos, no caso do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, estamos falando de governador, de vice, senador, deputados, comemorações, recepções e homenagens. Aberta a sessão, o presidente fará a exposição da sua finalidade, para qual motivo aquela sessão foi aberta, né? Qual o motivo daquela solenidade, dando a palavra ao juiz designado, podendo concedê-la ainda ao procurador regional eleitoral e demais juízes membros, passando-a finalmente ao homenageado. Tá? A organização e os preparativos para as sessões solenes serão de responsabilidade do cerimonial. Nas solenes deste tribunal, será, sempre que possível, entoado o hino da justiça eleitoral. Ok? Vimos hoje, então, fizemos a leitura dos artigos 81 ao 92,
Se ficou com dúvidas em algum termo técnico, é só mandar para o nosso e-mail. Pode me procurar também pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral. Desejo a todos bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!